Senhor Jesus, vencendo os gigantes em nome do Senhor. A mensagem de hoje é uma palavra que todos vocês já conhecem, né? Eu acredito. Desde criança nós ouvimos falar sobre algumas histórias, né? E Davi e Golias é uma história que nós ouvimos e nós conseguimos realmente armazenar em nossa mente muitos detalhes, né? Só que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã, e tem coisas que nós lemos no passado e quando nós voltamos a ler, nós ganhamos mais ainda, né? É como se você pegasse, poxa, eu li isso antes, mas não tinha percebido. Hoje eu li e eu recebi uma luz, né? Eu recebi essa revelação, olha que detalhe. Então a palavra de Deus, ela se renova, né, todos os dias, e nós precisamos sempre estar lendo, ruminando, né? Se fosse assim, uma pessoa que já tivesse lido a Bíblia toda, por inteira, né, não voltaria a ler versículos novamente. Então, a palavra de Deus, quanto mais nós escavamos, mais preciosidades nós encontramos, né? Senhor Jesus. Amém. E a história de Davi, irmãos, sobretudo aqui essa história que nós vamos ver hoje, está em 1 Samuel 17 e nos mostra muitas lições que nós devemos aprender, né? Senhor Jesus. Amém. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 17. Como é uma história, nós vamos ler aqui muitos versículos, mas por se tratar de história eu passo até rápido. Eu vou pulando alguns versículos. 1 Samuel capítulo 17, eu vou lendo, os irmãos acompanham. O versículo 1, inicialmente o versículo 1 até o 4. Só para a gente ver o contexto, né? 1 Samuel capítulo 17. Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. O versículo 8 diz assim: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e me servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos o contexto, né? Percebemos que existia o povo de Israel de um lado e do outro lado existiam os filisteus, que era um povo que lutava contra o povo de Deus, que era o povo de Israel. Então, como nós percebemos aqui, Saul declarou guerra contra eles, né? E dos filisteus saiu ali um gigante de mais ou menos 3 metros de altura, e desafiando o povo de Israel durante 40 dias. Ele saía fora ali do arraial e começava: mande vir um homem para pelejar contra mim. Se ele me vencer, nós serviremos a vós, né? Se nós vencermos, vocês serão nossos servos. E durante 40 dias, esse gigante ia lá atemorizar o povo de Deus, atemorizar o povo de Israel. E por incrível que pareça, todos os povos ali, todas as pessoas da tribo de Israel, do povo de Israel, estavam atemorizados. Eles ficaram espantados com esse gigante, que era, além de ser muito forte, ainda tinha muitas ferramentas, né? Pesado, salvo engano, 55 quilos só de ferramentas ali no corpo dele, né? Capacete, essas coisas, para que pudesse pelejar. Então ali o povo, eles realmente ficaram temerosos. E o fato de o povo de Israel estar temendo é algo que contraria a palavra de Deus.
pelo fato de Israel ser o povo escolhido de Deus, este deveria estar vencendo. Vamos deixar marcado aqui, e só para a gente perceber, vamos ver, um irmão pega Levítico capítulo 26, aí vocês leem em voz alta, não precisa todos ir lá, né? A gente escuta. Levítico 26, o versículo 3, 7 e 8, e outro irmão pega Josué 23, versículo 9 a 11. Quem pegou pode ler. Alguém pegou? É Levítico 26, versículo 3. É isso mesmo. Versículo 7. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 8. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Então, nesses versículos a gente já vê que Deus mostra ao povo de Israel, né? Diz aí, 100 de vós perseguirão a 10.000, mostrando, né, a supremacia, a superioridade do povo de Israel com respeito aos outros povos, né, que deveria estar prevalecendo, deveria estar vencendo. Josué 23, versículo 9 a 11. Quem pegou pode ler, por favor. Versículo 11. 9 até o 11. Pois o Senhor expulsou de diante de vós os grandes e fortes nações, quando a vós ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1.000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Amém. Então aí, como nós percebemos, um só homem dentre vós perseguirá 1.000, né? O Senhor quem pelejará, mostrando que sempre Deus estaria ali na frente para pelejar por Israel, para estar vencendo as batalhas. Mas como foi lido agora no final, né? Yara leu o versículo 3 de Levítico 26, né? Se guardados os meus mandamentos, os meus estatutos. Amanda leu agora, né? Se vocês me amardes, né? Então é necessário nós estarmos interligados com Deus, guardando a palavra dele e amando o Senhor, né? Amar o Senhor, como nós sabemos, não é simplesmente da boca para fora, né? Dizer eu amo o Senhor. Amar requer entrega, né? Então quando nós nos entregamos ao Senhor e passamos agora a querer cumprir os seus mandamentos, né? Obedecer às suas palavras, as guerras, né? Não mais guerras físicas, mas guerras espirituais, o Senhor consegue vencer por cada um de nós. O Senhor vai estar à frente. Então isso realmente é maravilhoso. Mas por que nesse caso aqui Israel não estava prevalecendo, né? Nós percebemos que Saul, infelizmente, ele não estava jamais tendo uma vida assim digna diante do Senhor, né? Há relatos dele fazendo algumas coisas, desobedecendo a palavra do Senhor. Foi ali onde o Senhor disse que sacrificar, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor Jesus. Amém. Então aqui nós vemos o contexto. E o povo de Israel estava temerosos, né? Ficaram espantados com aquele gigante que todos os dias vinha ali afrontar o povo de Deus. O versículo 22, aí nesse aqui, nas entrelinhas aqui, nesse tempo, Jessé envia Davi, que era o filho mais moço, que era pastor de ovelhas, para enviar comida para os seus irmãos, que estavam lá no campo da peleja, né? Então Davi ele sai, vai levar grãos, né, tostados ali para os seus irmãos. Chegando lá no versículo 22, de 1 Samuel 17. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu
e tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Senhor Jesus. Nós lemos nos primeiros versículos que o povo, no versículo 10, 11, que o povo ouvia, e fugia, ficavam temerosos, se espantavam e temiam muito, ficavam com muito medo. E quando Davi ouviu essas mesmas palavras que o povo ouviu, a reação foi diferente. Era o mesmo problema, era uma mesma situação, só que duas reações diferentes. A reação de Davi, de um lado, e a reação do povo, de outro lado. Senhor Jesus, amém. Quando o povo ouvia, o povo ficava com medo, espantado. Não tem como pelejar. Quando Davi ouviu, foi diferente. Senhor Jesus, digamos que o povo via, um gigante, E Davi, quando viu, é apenas um gigante. Há diferença no olhar. Aqui nós percebemos duas reações diferentes. O povo avaliava o problema de acordo com o que ele via e ouvia. Davi avaliava o problema de acordo com a palavra de Deus, as promessas de Deus, o padrão de Deus. O povo via ali o gigante, muito forte, ainda mais o gigante falando aquelas palavras, ofendendo, e o povo temia, o povo se sentia com medo. Mas quando Davi ouviu, a reação de Davi foi totalmente diferente. Davi disse, quem é este circunciso filisteu, afrontando o exército do Deus vivo? A reação realmente foi diferente. Então nós precisamos realmente ter foco na palavra do Senhor. Quando o problema vem até nós olhamos para o problema, e avaliamos de acordo com as situações físicas ou com as situações espirituais. O povo avaliava as situações físicas, a razão. É um gigante, não tem um homem que vai lá para aguentar, suportar para vencer esse gigante. Davi, quando viu, Davi não olhou para suas próprias forças, Davi creu na palavra de Deus. Nesses dois versículos que nós lemos, em Levítico, em Josué, e o Senhor vai pelejar, o Senhor vai na frente, e o Senhor é quem vence. Então Davi realmente, ele era diferente, Ele avaliou o problema de outro ângulo. Senhor Jesus, é como se o povo perguntasse, quem somos nós em comparação a Golias? Esse era o foco do povo. Já na cabeça de Davi, como era que Davi pensava? Quem é esse Golias em comparação a Deus? Para o povo, quem somos nós em comparação a Golias? Nós não vamos vencer. Para Davi, quem é esse Golias em comparação a Deus? O meu Deus, o Senhor dos exércitos. Tantas histórias de guerras que Deus já tinha dado vitória para o povo de Israel anteriormente. E agora o povo de Israel se via ali pressionados por essa situação. Senhor Jesus. Então nós precisamos realmente ser como Davi, para que nós possamos vencer todos os problemas, vencermos todas essas situações, vencer os gigantes. O gigante hoje, irmãos, não vai ser fisicamente, uma pessoa que vai vir te afrontar. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é nem contra carne, nem sangue. Ou seja, a minha luta não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos, A Bíblia nos mostra que a nossa luta é contra os principados e as potestades. Representa uma luta espiritual, que só pode ser travada através da oração. Nós batalhamos, crendo no Senhor Jesus e orando. Quando nós oramos, o Deus realmente pode mover. Diz que a oração é o mover dos braços do Senhor. Você está precisando de algo, mas Deus vai fazer quando você realmente pedir ao Senhor, se derramar aos pés dele. Então, quando você ora, a batalha é travada. Por isso que a oração é um aspecto muito importante, um dos mais importantes na igreja, e é o que o inimigo tenta realmente, nos afastar, Você vai sentir sono, as reuniões de oração são as menos frequentadas, Isso a nível nacional, você vê em todas as igrejas, porque o inimigo tenta dar sono, envia problemas, envia compromissos para você não orar, E a oração é o que nos faz vencer. Quando nós oramos, nós nos tornamos vitoriosos, Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar aqui. O versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora
Fiz somente uma pergunta. Aqui, irmãos, nós vemos alguns empecilhos que tentam fazer com que você não vença esses gigantes. Os gigantes em nossa vida, como foi mostrado, né? Nossa luta é espiritual. Como também pode vir outros gigantes que tenham interferência na sua vida espiritual, como influências mundanas, né? Amizades, tudo aquilo que te leva para longe de Deus e quer te afastar de Deus, né? Que está te atrapalhando de você seguir adequadamente a Deus. Considere isso como gigantes em sua vida. Não, então, para alguns pode ser o amor ao dinheiro, para outros pode ser farras, curtições, né? Dependendo de cada peculiaridade da pessoa, ela vai ter os seus próprios gigantes. A Bíblia diz que nós somos tentados pela própria cobiça. Senhor Jesus. Amém. Então, aqui nós percebemos que Davi, quando estava cheio de força, de vigor, um jovem, né? Quem é esse filisteu que está afrontando o exército de Deus vivo? E Eliabe, seu irmão mais velho, quando viu o jovenzinho Davi, né, ele realmente tentou barrar. Como? Fazendo críticas a Davi. Senhor Jesus, ele realmente teve uma linguagem assim ofensiva, né, acusando Davi, criticando Davi. Isso para tentar fazer desmotivar aquela pessoa que já estava com o coração, né, cheio de coragem, né, de força do Senhor para vencer aquele gigante. E Eliabe, seu irmão mais velho, vai lá e critica. Aí no estudo que eu estava lendo sobre isso, nos mostra que nós realmente precisamos ter o nosso olhar para Deus. Muitas vezes vai vir coisas que não quer fazer com que você vença o gigante e quer barrar. E as críticas é uma das principais, né? As críticas, as acusações, são tudo ferramentas que Satanás usa para tentar fazer você barrar. Você está agora ouvindo a palavra de Deus, você agora está lendo a Bíblia, né? Não sei o que, vai te apontar, né? Para que você não tenha foco, para que você não continue. E você agora está passando a orar, está passando agora, todo dia eu estou vendo você ouvindo louvores, as pessoas são usadas, né? Essas críticas. Olhe que Eliabe era irmão de Davi. Eliabe devia conhecer a fidelidade de Davi. Davi sempre ia levar esses alimentos, não foi essa a primeira vez. E aqui houve uma crítica de um irmão para o outro, né? O irmão mais velho criticando. Isso, irmãos, pode até de fato acontecer, né? Você pode sofrer críticas, mas, no entanto, não deixe que essas críticas barrem de você vencer os gigantes, né? Não permita que as críticas barrem de você vencer os gigantes. Eu estava lendo essa passagem e lá no estudo fala com respeito ao nome diabo, né? A palavra diabo significa acusador. E como acusador, ele tem o seu ofício, ele tem a função, né? Satanás tem o ofício que é ser diabo, que é ser acusador. Apocalipse capítulo 12, o versículo 10, diz assim: foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aqueles que o acusam de dia e de noite. Então, a Bíblia diz, se você se junta ao Senhor, né, você é um com Ele, é um espírito com Ele. E lá fala uma palavra muito forte, né? Se você passa a acusar as pessoas, né, você também está sendo um com Satanás, porque essa é a função dele. Senhor Jesus. Amém. Então nós temos que ter cuidado, né? Quando alguém chegar a tentar nos criticar, não deixe, né, não deixe ser desmotivado, mas vá e vença o gigante, né? Temos que ter realmente determinação para que essas coisas não aconteçam, né? Eliabe talvez tenha feito isso motivado pelo ciúme. Eu sou mais velho e não tenho coragem, e agora meu irmão jovenzinho está tentando ir combater aquele gigante, né? Talvez motivado pelo ciúme, ele tenha feito isso. Senhor Jesus. Vamos continuar aqui o versículo. Então eles contaram isso a Saul. Vamos ler o versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então Davi não deixou de ser desmotivado pela crítica do seu irmão. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso,
Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Senhor Jesus. Quando Davi disse que ia pelejar, Saul ele tinha algumas razões. Você, um jovem, né, um pastor de ovelhas, a Bíblia diz que Davi era fraquinho, né, era magrinho e era ainda um jovem. Então, quando Saul ouviu essa notícia, ele disse: não, você não é capaz de pelejar contra um gigante. O gigante, desde a sua mocidade, acostumado a guerrear, você não tem capacidade. Então, Saul, novamente, ele foi movido aqui por uma razão lógica, né? Racional, humana. Por quê? Porque se você for comparar um jovem que não, né, que ainda não tem a prática de guerrear, né, com pessoas, e com um gigante que desde a sua mocidade é acostumado a guerrear, vencer batalhas, na razão humana Davi não conseguiria prevalecer, né? Então Saul, ele olhou nessa ótica, nesse ponto de vista. E nós vemos também, por outro lado, Davi, ele se apoiou em outras razões. Não foram razões físicas, foram razões espirituais. Davi se apoiou nas promessas de Deus, nas palavras do Senhor e nas suas experiências antepassadas, né, com Deus, nas suas experiências com Deus. Porque outrora, antes, Davi já tinha vencido um urso, já tinha vencido um leão. E o ponto muito importante que nós temos, irmãos, não foi ele por si só que venceu, né? Ele disse: o Senhor me livrou da mão do urso, me livrou da mão do leão e vai me livrar também da mão desse filisteu. Senhor Jesus, né? É como tem uns salmos, né? Você vai para a guerra, mas a vitória vem do Senhor, né? Não depende da nossa força, dos carros, a vitória é do Senhor. Então Davi, ele estava convicto, aquele jovem estava convicto de que o Senhor, o Deus dos exércitos, venceria por ele, né? E isso que nós precisamos ter. Muitas vezes nós não conseguimos vencer porque nós olhamos para situações físicas, que até tem razão no aspecto humano. Mas nosso Deus é o Deus do impossível, né? E Ele realmente consegue prevalecer sobre esses aspectos humanos. Andar sobre a água, nenhum ser humano é capaz. O Senhor Jesus teve essa capacidade, né? Porque Ele é o Deus do impossível. Então, quando o gigante vem, se nós olharmos na ótica humana somente, nós vamos ficar, né, parados e não vamos conseguir avançar. Mas se nós olharmos, nos firmarmos na palavra do Senhor, naquilo que ela promete, certamente nós iremos vencer, né? É a palavra de Deus quem diz. Foi isso que Davi realmente se apoiou. Então Davi tinha certeza, né, de que certamente iria vencer esse gigante. E foi o que de fato aconteceu. Aí Saul mandou ele vestir as suas armaduras e Davi ele não conseguiu. Estava muito pesada e Davi, nunca usei isso, então ele tirou todas as suas ferramentas e pegou simplesmente as suas ferramentas habituais, né? Vamos ver o versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Senhor Jesus. O filisteu, versículo 41, também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Senhor Jesus, mais ofensas verbais, né? Mais palavras aqui para atemorizar o Filho de Deus. Você está determinado, você encontra, né, situações opostas que tentam te paralisar, né? Você é um jovem, né? Você vem a mim com paus, né? Eu vou pegar a sua carne e eu vou dar as aves do céu, as bestas feras do campo. Se Davi não tivesse convicto em Deus, ele tremia nessa hora, né? Eu vou morrer, né? Meu pai, minha mãe,
né, meus irmãos, minha família. Mas Davi tinha certeza que ele iria vencer essa guerra. Ele estava realmente batalhando em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor Jesus, nós estamos no 45, né? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Senhor Jesus, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Então nós vemos aqui, né? Não foi Davi com suas próprias forças, com sua capacidade natural. O gigante todo capacitado, com armas, né? Ofendendo Davi, e Davi disse que ia a ele simplesmente em nome do Senhor, né? Você vem a mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor, né? Por ter afrontado o exército de Deus vivo, né? E Davi mostrou que só Deus salva. Aqui nós vemos realmente, né, a humildade de Davi e a confiança em Deus. Tal qual, irmãos, devemos ser cada um de nós, né? Para nós vencermos os gigantes que está às vezes dentro de nós, seja situações dentro de nós, né? Ou situações fora de nós, nós precisamos do Senhor, né? Por nós mesmos nós não conseguimos. Maldito o homem que confia no homem, né? Nos faz do seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração de Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos para vencermos o gigante. Se Davi confiasse em si mesmo e fosse pela sua própria força, como diz o dito popular, ele não daria nem um caldo, né? Porque o gigante estava capacitado. Mas ele foi em nome do Senhor, e em nome do Senhor dos Exércitos ele venceu. A vitória foi do Senhor, né? Então, diante das situações e problemas que surgem em nossa vida, nós precisamos do nome do Senhor, né? Através da oração, nós travamos batalha e o Senhor realmente pode prevalecer. Por isso a importância de orarmos uns pelos outros, né? Para que os irmãos possam estar vencendo essa batalha, nessa luta diária. Senhor Jesus, Provérbios 18:10 diz que torre forte é o Senhor, né? E os justos são refugiados nela, né? Se tornam realmente refugiados. Torre forte é o nome do Senhor. Então, Atos 4, versículo 12, diz que abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só no nome do Senhor nós conseguimos vencer as lutas travadas, né? Em nossas vidas diárias. Como eu falei, sejam gigantes em nosso interior, nos nossos pensamentos, coisas que nós não conseguimos vencer, sejam gigantes de forma exteriores. Definamos gigantes, né, como tudo aquilo que tenta te atrapalhar, né, de você servir adequadamente a Deus, né? Senhor Jesus. Então que o Senhor ele possa realmente nos iluminar e nos dar esse coração de Davi, né? Confiança total em Deus para nós vencermos o inimigo. Amém. Nós vamos passar um vídeo de 5 minutos, que tem a ver com a palavra, é um hino, mas os irmãos prestem atenção na imagem, na letra. Após esse vídeo, os irmãos podem desfrutar. Jesus é o Senhor. Amém.